Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Antes de qualquer coisa, se você gostar do vídeo, dá um joinha aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho. Lembrando sempre que eu estou deixando as ministrações que temos feito na igreja, para que você possa acompanhar e ser abençoado, amém? Bom, eu quero falar hoje sobre um tema muito importante na nossa vida diária, que é a oração. E há um texto em Filipenses capítulo 4, verso 6, que diz o seguinte: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ora, eu queria que você entendesse que Deus, ele não quer que a gente viva uma vida de ansiedade, porque a ansiedade ela é algo que nos prejudica, ela é algo que impede o correto pensamento e percepção das coisas, e por isso o texto diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Eu sei também que muitas vezes, dependendo da situação que nós estamos vivendo, é muito difícil não ter esse tipo de ansiedade, preocupação e assim por diante. Então, por isso, a oração, ela tem que ser também, além de um instrumento de relacionamento com Deus e intimidade, ser também uma válvula de escape para nós. Porque a Bíblia diz assim, que não há tribulação que venha sobre vós que não seja humana, mas juntamente com todas elas, Deus manda o escape. E uma das formas desse escape é a vida de oração, onde a gente coloca diante de Deus as nossas ansiedades, as nossas dificuldades, esperando nele, né, e confiando de que ele pode responder a nossa oração. Agora, eu sei que muitas pessoas, principalmente quando ela é nova, convertida, ou está se aproximando das coisas da igreja, da palavra de Deus, assim por diante, ela tem uma preocupação muito grande de como que se deve orar. A oração modelo, que é a oração do Pai Nosso, ela nos dá uma diretriz, eu já fiz um vídeo sobre isso, mas eu queria dar uma outra estrutura também, né? Que colabora com essa oração modelo, que é de um homem chamado Thomas Cranmer, né? Ele escreveu no seu livro Oração Comum, e ele faz assim uma espécie de um esquema de oração. E é muito interessante porque ela tem muito a ver com a oração modelo, que é a oração do Pai Nosso. Eu quero que você entenda. Então, ele relaciona em 5 pontos. Primeiro, o endereçamento. Para quem nós oramos, né? Nós temos que entender que estamos orando a Deus, mas nós temos que entender quem é Deus. Qual é o caráter de Deus? Qual é o padrão moral de Deus? Deus é alguém que, como um outro ser humano que nós convivemos, que muitas vezes estamos muito ansiosos com o nosso problema, e quando a gente vai conversar com essa pessoa, parece que a gente está incomodando ela, e ela faz de conta que nos ouve, mas muitas vezes entra por um ouvido e sai pelo outro. Deus não é assim. Deus é um Deus presente, é um Deus de relacionamento e é um Deus que se envolve com as nossas vidas. Então, quando eu entendo a quem eu estou orando, eu sei que a minha oração ela será ouvida e principalmente respondida. O segundo ponto é a doutrina, né? Muitas vezes nós temos que aprender a orar pela palavra. Então eu tenho que, dentro de uma situação, de um problema, eu tenho que entender e saber o que a palavra diz sobre aquilo. E muitas vezes colocar isso diante de Deus. Senhor, eu estou aqui orando ao Senhor porque a tua palavra diz isso. Por exemplo, apenas um exemplo, tá? Isaías 1,19 diz: se ouvirdes e me obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Nós podemos colocar isso diante de Deus. Por exemplo, quando nós dizimamos, a Bíblia diz: trazei os dízimos à casa do tesouro e provai-me nisto, se eu não vos abrir a janela dos céus. Então, quando nós oramos e consagramos o nosso dízimo e oferta, nós colocamos isso diante de Deus, porque a palavra dele diz isso. Numa outra situação, como o problema que a gente está vivendo em todo o país, essas mazelas todas, dificuldades, a gente pode orar a Deus, por exemplo, quando diz lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, que diz:
Se o meu povo, Senhor, eu estou aqui na tua presença, porque a tua palavra diz que se o meu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor viria dos céus, ouviria a nossa oração, viria dos céus e sararia a nossa terra. Então é você orar baseado numa doutrina bíblica, ou seja, baseado na palavra, orar pela palavra, dizer, declarar, não mostrar, mas relembrar, reivindicar da parte de Deus. Porque Ele prometeu, e se Ele prometeu, Ele vai cumprir. A terceira ponto é a petição. É o que você quer. O que você busca diante de Deus? Senhor, me abençoa, mas abençoa como? Abençoa no quê? Deus, Ele sabe o que nós necessitamos. Mas ele desenvolveu o mecanismo da oração com uma clara intenção de que a gente se relacione com Ele. E se relacionar é muitas vezes pedir o que você precisa, mas tem que pedir da forma correta. Às vezes eu brinco, eu posso dizer para alguém assim, me traga uma bolacha. Aí a pessoa me traz uma bolacha de champanhe que eu não gosto. Eu falo, não, mas eu queria uma recheada, mas você não pediu corretamente. Parece que é uma forma até irônica de falar em relação a Deus, mas Deus, ciente dos nossos problemas, ciente do que nós necessitamos, Ele busca de nós que a gente expresse isso para Ele, para que a gente desenvolva cada dia mais o nosso relacionamento com Ele. Então a petição, o que você quer, o que você está buscando diante de Deus? E aí a aspiração, ou seja, se você ora, você tem que ter a fé e a crença e a esperança de que Deus irá te responder. Não é orar por orar, não é orar para dizer que ora bastante, não é orar para dizer que tem uma vida de oração. Ou como muitas vezes, eu até brinco, quando eu era novo convertido, eu ficava orando, olhando no relógio para ver quanto tempo eu orava. Eu queria orar 1 hora, mas eu não conseguia orar 5. Por quê? Porque não tinha aspiração, não tinha um propósito, não tinha um porquê eu estar orando. Então perceba, quando eu estou orando, eu estou conversando com Deus, então eu tenho que ter uma aspiração. E em nome de quem? Que é o 5º ponto, é em nome de Jesus. Sempre que nós orarmos, é em nome de Jesus. O nome de Jesus é a procuração que Ele nos outorgou para que a gente entre na presença de Deus e busque de Deus resposta para as nossas necessidades. Se a gente seguir esse ciclo de esquemas, o endereçamento, a quem nós oramos, a doutrina, orar baseado na palavra, a petição, aquilo que nós buscamos, a aspiração, é esperar ser respondido nas nossas orações, ter fé, ter esperança que seremos atendidos e, consequentemente, orarmos em nome de Jesus. Eu creio que é uma forma de a gente desenvolver um mecanismo de oração onde a gente tenha muito mais resultado, tanto nas nossas respostas como no nosso próprio relacionamento com Deus. E eu quero que você entenda, quando a gente diz, orando em nome de Jesus, há uma historinha que diz que um homem, ele estava com um grande problema, e ele tentava de todas as formas, porque a única pessoa que podia resolver o seu problema era o rei daquela localidade. E ele tentava entrar no palácio, mas ele não tinha contato, não tinha como se colocar diante do rei, e ele tentava entrar e os guardas sempre barravam sua entrada. Até que um dos guardas falou, olha, se você tentar de novo, eu vou te matar. E de repente ele senta ali próximo do palácio, numa calçada, e vem um menininho e diz, moço, por que você está chorando? E ele falou, ó, menino, me deixa em paz, sai daqui. Não, moço, conversa comigo, não, me deixa em paz, sai daqui. Moço, se você contar, vai resolver o seu problema? Não, não vai. Mas se você contar, pelo menos não vai te aliviar? Fala pelo menos comigo. E ele contou o problema dele, dizendo que só o rei podia resolver. E aquele menininho estendeu a mão para aquele homem. E aquele homem ficou olhando e falou, menininho, pelo amor de Deus, sai de perto de mim, eu estou preocupado, estou chateado, você fica aqui na minha casa. Ele falou, moço, me dá a mão, fica tranquilo, levanta. E o menino pegou aquele homem e ele foi na direção dos guardas. Ele já olhou para os guardas preocupado, porque os guardas tinham dito que ele iria ser morto se ele continuasse insistindo naquela tentativa de entrar. E ele passa pelo primeiro portão e ele fica atônito sem entender, passa por um segundo portão, até que há um terceiro portão e esse portão se abre para um grande palácio. Dentro do palácio, para o grande
lugar onde estava sentado no trono o rei daquela cidade. E de repente aquele menino chega diante do rei e fala assim: pai, eu trouxe esse homem aqui porque ele precisa de um favor seu e ele quer conversar contigo. É isso que Jesus fez conosco. Jesus é o menininho da história. O homem somos nós e o rei é o próprio Deus. Ele nos deu acesso direto ao Pai. Ele nos possibilitou entrarmos no altar, entrarmos no trono de Deus, porque quando a Bíblia diz que ele morreu, o véu do templo rasgou-se de cima a baixo, e hoje nós temos acesso direto ao Pai e podemos desenvolver essa vida de oração. E creia, Deus te ouve e Deus te responde. Deus abençoe vocês.